Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, mais um dia abençoado que o Senhor preparou para que eu e vocês estivéssemos aqui reunidos, meditando na palavra dele. E hoje nós temos aí uma palavra muito abençoada, falando sobre tesouro, falando sobre o nosso coração, que está em Mateus 6:21, e tem como tema o seu tesouro. Então nós vamos já fazer a leitura, mas eu quero aqui desejar a você nessa terça-feira, mais uma terça-feira, que você esteja em plena paz do Senhor, que a sua casa, a sua família, o seu coração estejam aí recebendo a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria, um privilégio podemos estar juntos para estudarmos a palavra do Senhor, para meditarmos na sua palavra, ouvirmos a voz dele e sabermos quais os seus ensinamentos, o que o Senhor deseja para cada um de nós, para que nós possamos seguir os seus ensinamentos para sermos abençoados. Então vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 6:21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós já ouvimos muito este versículo. Onde está o meu tesouro, está também o meu coração. Já ouvimos pregações, outros devocionais, lemos na palavra, já ouvimos outras pessoas falando a respeito deste versículo. Nós temos também em Mateus 19 uma história muito conhecida sobre o jovem rico. Havia um jovem rico, aliás, ele era muito rico e de uma família muito religiosa também, que, sabendo sobre Jesus Cristo, ele então quer falar com Jesus de qualquer jeito. E ele sai à procura de Jesus, até que ele encontra o Mestre. E quando ele encontra Jesus, ele vai até Jesus e pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a salvação? E então Jesus, respondendo àquele jovem, que era um jovem muito rico, é bom que se frise muito isso, que era um jovem com muitas riquezas, muitas propriedades, muitos bens. Jesus então vira para aquele jovem e diz: você deve seguir os mandamentos de Deus, deve cumprir os mandamentos de Deus. E aquele jovem então pede a Jesus para falar mais sobre isso. E Jesus começa então a recitar sobre os mandamentos de Deus. E aquele jovem, falando com Jesus, diz: Mestre, mas eu tenho cumprido os mandamentos do Senhor, tenho honrado os mandamentos do Senhor. Então, o que mais eu preciso fazer? Porque isso eu já tenho feito. Tenho cumprido as leis de Deus, tenho cumprido os mandamentos de Deus, então eu já estou pronto para receber a salvação? Ou falta mais alguma coisa? Aí Jesus fala: então, se você já tem feito tudo isso, só lhe falta uma única coisa para que você receba a salvação. E ele fala: então me diga, mestre, porque eu quero receber a salvação. Muito ansioso para saber o que faltava para que ele pudesse receber a salvação. E então Jesus se volta para aquele jovem e diz: venda tudo que você tem, dê tudo que você tem para os pobres e siga-me. Naquele momento, aquele jovem levou um choque, porque ele tinha muita coisa, ele era muito rico, tinha muitos bens, muitas propriedades, e então ele ficou chocado com a resposta de Jesus. E acredito que na sua mente deve ter pensado: como posso eu vender tudo, dar tudo que eu tenho aos pobres, deixar todas as minhas riquezas, desfazer de tudo que eu tenho para seguir Jesus? Não posso fazer isso. Creio que ele ficou ali desesperado com aquela resposta de Jesus. E ficou muito triste também com a resposta que recebeu de Jesus. E então ele fala para Jesus: isso eu não posso fazer. E entristecido, ele sai e vai embora. Aliás, se pararmos para pensar, acho que ele foi a única pessoa que, indo até Jesus, voltou triste. Voltou com algo
não resolvido. Porque todo mundo que ia até Jesus voltava feliz porque foi curado, porque teve o seu problema resolvido, mas esse jovem não. Ele foi até Jesus e voltou triste. Mas por que isso aconteceu? Por que Jesus fez aquele questionamento àquele jovem? Por que aconteceu essa situação? Deus conhece nosso coração. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus poderia ter feito esse mesmo questionamento, essa mesma pergunta, falado isso para outras pessoas, assim como ele falou para aquele jovem. Por exemplo, ele poderia ter falado dessa forma também para Arimateia, que também era um homem muito rico, mas Jesus não falou isso para Arimateia ou para outras pessoas daquela época que também tinham muitas riquezas, muitas propriedades, muito dinheiro. Mas a Bíblia não relata que isso tenha acontecido com outras pessoas, mas relata que aconteceu com esse jovem rico, que aliás não sabemos o nome dele, que a Bíblia fala do jovem rico. Então por que aconteceu exatamente com esse jovem rico? Porque aquele jovem rico possuía o seu coração nas riquezas, possuía o seu coração nos bens, nas propriedades, naquilo que ele possuía. E Jesus sabia que ia ser muito difícil aquele jovem se desfazer de tudo para poder segui-lo. Ele jamais abandonaria tudo que tinha para seguir a Jesus. Por isso Jesus fez aquele desafio a ele e não fez a outra pessoa. Porque se Jesus fizesse a outra pessoa que também fosse rica, seria fácil, a outra pessoa facilmente largaria o que tinha para poder então seguir o mestre. Mas aquele jovem não. Havia um impedimento muito grande para que se desfizesse de tudo e seguisse o mestre. Porque o coração daquele jovem rico estava na riqueza, estava nos bens. E nós temos que usar essa lição para tomar muito cuidado. Onde está o nosso coração? Qual tem sido o nosso tesouro? Porque como a palavra diz, onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Onde está o seu tesouro? Onde tem estado o teu tesouro? Onde tem estado o teu coração? Porque onde o seu tesouro está, estará também o teu coração. Por isso, a Bíblia fala em outro texto também, que não devemos juntar tesouro onde a traça corrói, onde o ferrugem corrói, mas sim lá no céu é que temos que juntar o nosso tesouro. Por isso, amados, o nosso tesouro tem que estar no Senhor, porque aí estará também o nosso coração. Isso não significa que nós não podemos ser ricos, isso não significa que nós não podemos ter bens, riquezas. Claro que podemos. Podemos ser muito ricos, podemos ter muitos bens, podemos ter muitas riquezas, mas o nosso coração não pode estar nesses bens, nas riquezas. O nosso tesouro não pode ser esse, mas sim o nosso coração, o nosso tesouro tem que estar no Senhor Jesus. Tem que estar na vida eterna, lá nas alturas, lá no céu, para que o nosso coração não se corrompa. Para que se nós tivermos que abandonar tudo para seguir a Deus, então nós temos a leveza de abandonar tudo pelo Senhor Jesus. Temos que usar essa história do jovem rico para servir de lição para a nossa vida, para que nós não nos apeguemos com aquilo que não vai nos levar para o céu, para que nós não venhamos nos apegar com aquilo que nos leva para o inferno, para que nós não venhamos nos apegar com aquilo que nos afasta de Deus. Pelo contrário, que nós venhamos ter o nosso tesouro, venhamos ter o nosso coração com aquilo que nos leva cada vez mais a Deus, leva-nos cada vez mais ao lado de Jesus Cristo. O que está nos prendendo? Onde está? O que está nos aprisionando? Onde está o nosso tesouro?
Vamos fazer a autorreflexão. Se estivermos aprisionados em algum bem material, em alguma coisa deste mundo, que nós possamos nos libertar disso e possamos ter o nosso tesouro, o nosso coração em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e que nós possamos usar dessa história do jovem rico, dessa história e dessa reflexão para pôr o nosso tesouro, o nosso coração no Senhor. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada pelos teus ensinamentos. Muito obrigada por esta terça-feira, mais uma terça-feira abençoada que o Senhor preparou para que estivéssemos reunidos na tua presença, ouvindo a tua voz, ouvindo os teus ensinamentos. O Senhor que é o nosso mestre, que é o mestre dos mestres. Obrigada, Jesus, por sempre nos ensinar e estar conosco para nos abençoar. E que nós possamos ter aprendido com essa história do jovem rico e que possamos ter o nosso tesouro e o nosso coração firmado somente no Senhor. Continua abençoando nossa terça-feira, toda a nossa semana, abençoa a nossa noite que logo mais virá, que tenhamos uma noite aí de sono restauradora, que possamos, ó Pai, ter paz, tranquilidade e descanso no Senhor. Abençoa cada um de nós, nossos familiares, esteja nos guardando e protegendo de todo mal, cobrindo-nos com teu sangue e colocando teus anjos acampados ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, foi mais uma vez um prazer estar com cada um de vocês. E eu quero aqui agradecer imensamente a todas aquelas pessoas que sempre acompanham e manifestam-se no chat. Eu não falo constantemente os nomes, até para não cometer injustiça, de esquecer de falar alguns nomes, mas eu quero agradecer. Agradecer aí a Ruth, a Rosana, o Uziel, a Gabriela, a Rafaela, o Oscar, o Marcos, a Marleuda, o Claudenilson, a Sandra. São pessoas que sempre estão acompanhando. A Silmara, também lá de Botucatu, que tem aí acompanhado constantemente. É um prazer tê-la, Silmara, aqui conosco. A Larissa também, que tem participado, mãe da Laís, minha sobrinha. Também um prazer recebê-la. Tantas outras pessoas que acompanham, o Alexandre, a Célia, que às vezes eles não se manifestam no chat, mas estão aí sempre acompanhando, o João e tantas outras pessoas aí que se eu não falei o seu nome, eu peço perdão, mas estão aí sempre me acompanhando também, a Palmira, que está aí também acompanhando. É sempre um prazer tê-los aqui comigo no canal e outras pessoas que às vezes ficam quietinhos, não se manifestam. É um prazer tê-los aí conosco, acompanhando sempre os devocionais às terças, às quintas, nos cultos também, que são transmitidos aqui no mesmo canal todos os domingos. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês e que vocês poderosamente estejam aí sendo abençoados com a palavra que o Senhor tem enviado para a vida de vocês. Compartilhem essas mensagens, abençoe também a vida de outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, para juntos, mais uma vez, estarmos aí meditando na palavra do Senhor. Também, antes de terminar, o meu sogro também, Oscar, que está também juntamente com a minha sogra Ruth, acompanhando aí também. Que Deus abençoe também. Um grande abraço e até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus.